E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, eu quero que você perceba essas palavras que eu vou ler agora. Que você medite nelas, porque elas são fundamentais, são extremamente importantes para que a gente construa a nossa vida. Você me ouve cheia de problemas, de dificuldades, traições, amor não correspondido e coisa dessa natureza. Você vive uma vida abatida. Esteja você onde estiver. Esteja você onde estiver. Quaisquer que sejam as circunstâncias que cercam você. Uma coisa eu quero que você saiba, que a fé que muda essa situação aí, qualquer que seja a sua situação crítica, a fé é acompanhada pela justiça. A fé sem a justiça não existe. É fanatismo. A fé sem visão é fanatismo. A fé com sentimento é fanatismo. A fé que produz efeito na vida de uma pessoa, e por isso Deus nos tem dado fé, justamente para que nós venhamos resolver os nossos próprios problemas, os nossos problemas pessoais. Mas essa fé que Ele nos deu é acompanhado pela justiça. Veja que Abraão creu no Senhor e por causa disso ele foi considerado justo. Você pode ler em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Em outras palavras, o texto diz, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Quer dizer, a fé, quando não tem obra de justiça, quando não está apoiada na justiça, não tem nada de Deus. Nada de Deus. Zero de Deus. A fé que salva, a fé que justifica, é a fé justa, é a fé que está apoiada, fundamentada, assentada na justiça. Porque imagine você uma pessoa que define a sua fé, a sua crença, como um sentimento. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Eu creio porque, sabe, eu senti uma mão sobre a minha cabeça. Minha amiga, meu amigo, esse tipo de fé é fantasiosa. É uma fé que não traz nenhum benefício. E o que tem de crente por aí com esse tipo de fé não está no gibi. Muita gente, mas muita gente mesmo, que professa uma fé que nada tem a ver com a justiça, porque a justiça exige obra, né? A pessoa não pode ser justa teoricamente. A pessoa, para ser justa, ela tem que praticar a justiça, né? A justiça exige cumprimento da lei. A justiça exige cumprimento de ordem, de disciplina, de comportamento ético. Então,
Veja só, quando uma pessoa apoia a sua fé num sentimento, ó, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, é igualzinho aquela pessoa que diz assim, eu tenho que ver para crer, como foi Tomé. Se eu não tocar do lado direito dele, eu não vou crer. Foi o que Tomé disse quando os apóstolos falaram, olha, Jesus esteve aqui. Ele disse, não é possível. Nós estivemos com ele. Não, eu tenho que vê-lo, eu tenho que tocar nele, não basta vê-lo não, eu tenho que tocar. Quer dizer, além de vê-lo, eu quero tocá-lo. Então, o que acontece é que esse tipo de fé, de ver para crer, esse tipo de fé não sustenta ninguém nas horas difíceis. Ninguém. Quando a pessoa passa por um deserto, está sozinha e dificuldades, se ela está apoiada numa fé, sentimento, eu sinto isso, eu sinto aquilo, ela vai estar perdida e vai morrer no deserto, vai ficar pelo deserto. Ela não vai chegar na terra prometida. Por quê? Porque ela tem que ver para crer. Deus nos deu a palavra dele. Deus não nos deu uma imagem. Deus não nos deu uma figura para crer. Deus nos deu a palavra. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra que estava no princípio com Deus e era Deus e é Deus. Então a palavra, quem crê nessa palavra, quer dizer, quem manifesta a fé nessa palavra, imediatamente tem que obedecer, tem que agir, tem que tomar atitude. E isso é justo. Foi o que fez Abraão. Por conta da sua fé, ele obedeceu. Ele ouviu aquela voz e deu ouvidos. Ele atendeu aquela voz. Ele deixou tudo o que ele via, ele deixou a terra dele, a casa do seu pai, a sua parentela, e foi para uma terra que ele nem sabia que terra era. Ele não tinha nenhum plano de onde ia chegar. Ele não tinha uma estrada, ó, essa estrada aqui que vai dar na terra que eu vou te dar. Não! Abraão não tinha noção de onde ele ia, para onde ele ia. Mesmo assim, mesmo sem ver, mesmo sem ter o mapa da terra prometida, ainda assim ele juntou os seus cacos, juntou suas coisas e foi caminhando sem saber para onde. Que é o que Deus nos dá. Essa fé, ele fala com respeito à salvação da eternidade, não é? A gente não tem ideia, a gente ouve falar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entretanto, nós deixamos a nossa vida secular de lado, sacrificamos os nossos próprios sonhos, os nossos desejos, sacrificamos os nossos projetos pessoais e entregamos a nossa vida a essa pessoa que nós não vemos. Nós ouvimos apenas a sua voz, a sua palavra. Ouvir a sua voz é ouvir a sua palavra, ouvir a sua palavra é ouvir a sua voz. Então, ouvimos, abraçamos e seguimos em frente. Vamos em frente. Para onde nós vamos? Nós vamos chegar lá na terra prometida, na nossa terra prometida. Quando? Não sei. Como é que ela é? Não sei. Eu sei que é terra que mana leite e mel. Eu sei que Deus prometeu. Eu sei que Deus vai me mostrar. Mas não mostrou. Então eu vou caminhando dia após dia após dia. Quer dizer, eu não vi nada, eu não senti nada, eu não toquei em nada, mas eu tomei uma decisão de obedecer, de obediência. Isso é fé consciente. Fé consciente, fé sobrenatural, fé racional, fé inteligente. Porque fé é crer no que você não vê.
Você crê em algo que você não vê. Eu não vi Jesus, nunca vi Jesus. Nunca vi Jesus, não vi nem anjos, que dirá o Senhor Jesus. Como é que eu posso ter essa certeza absoluta da sua existência, da sua salvação, etc, etc, etc? É uma questão de fé. Ou você tem ou você não tem. Quem tem a fé racional, inteligente, a fé que crê na palavra viva de Deus, a palavra encarnada de Deus, que é Jesus, então a pessoa se lança, obedece, segue, anda de acordo com essa palavra e molda a sua vida, o seu comportamento de acordo com essa palavra. Jesus disse: quem é de Deus ouve a minha palavra, ou a palavra de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, isso é fé. Uma fé que traz a justiça. Uma fé que justifica o pecador, por pior que ele seja. Ele pode ser um bandido, pode ser um assaltante, pode ser um estuprador, ele pode ser um assassino profissional, pode ser o que for. Mas quando ele abraça a fé, entrega o seu pensamento, o seu coração, o seu ser para este Deus invisível, mas que é visto na sua palavra, através da obediência a essa palavra, quando a pessoa entrega a sua vida a obedecer a palavra de Deus, então ela é justificada, ela é lavada, é purificada. Ela está em condições de estar diante do trono de Deus. Por quê? Porque a própria palavra a purifica, a lava, que é Jesus. Ora, minha amiga, meu amigo, a fé, então, tem que ser seguida de justiça. A pessoa não pode chegar, por exemplo, eu vou ter uma amante pela fé. Tudo é possível, aquele que crê, né? Eu creio, se eu tiver essa amante, Jesus não vai ficar chateado comigo, eu vou viver com ela. Eu creio, eu tenho certeza. Quer dizer, é uma fé? Eu até acredito que seja fé, mas é uma fé injusta. Porque quando você pratica esse tipo de fé, você está sendo injusto para com a sua esposa ou com o seu marido, ou sendo injusto com o próprio Deus, porque é uma mentira, você está vivendo uma mentira, uma balela. Mas é isso que acontece por aí. Há muitas pessoas que me ouvem agora, eu tenho certeza absoluta, e que ficam torcendo o nariz, e que ficam... mas estão ouvindo, querem saber, querem ter informações. Pois é, então vai lá para você entender. Se você tiver uma fé desse tipo, você vai para o inferno com toda a sua fé. Você vai para o inferno com toda a sua fé. Porque a fé que nos torna justos diante de Deus é aquela fé praticada na palavra de Deus. Praticada na palavra dele. Se não praticar a palavra dele, então esquece Deus, esquece a fé, viva a sua vida à la vontade, faça dela o que você quiser, mas você sabe que no final você vai dar no inferno. Não tenha dúvida. Porque a fé exige justiça, que quer dizer, a fé exige obra, atitude de justiça. A fé exige que a pessoa seja correta, exige que a pessoa seja verdadeira. Veja que Jesus chega ao ponto de dizer: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Quer dizer, nem pode ser, olha, mais ou menos. Não, não pode. Ou é ou não é. É assim o comportamento cristão, cristalino, verdadeiro. Ou é ou não é. O que passar disso, disse Jesus, vem do maligno, vem do inferno. Então, a pessoa que pratica a fé, que diz crer em Deus, ela obrigatoriamente obedece, pratica, segue, caminhando de acordo com a palavra de Deus. Então,
Abraão foi considerado justo. E porque foi considerado justo, ele era amigo de Deus. Ele foi considerado justo porque creu. Mas não creu no Senhor de maneira teórica. Ele creu de maneira prática. Ele obedeceu. Ele obedeceu. É a mesma coisa, por exemplo, você me ouve neste momento. Você quer casar, ou você está casado, e às vezes, ou provavelmente, o seu casamento está mal, não vai bem, você está vendo que o seu casamento está por um fio. Por quê? Porque você se empenhou a sua palavra, você jurou lá no altar fidelidade para com ela ou para com ele, mas com o tempo você falhou na sua palavra. Você falhou para com ela ou para com ele. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, quem ama, quem crê, quer ser satisfeito com a sua vontade. Então, se eu amo a Esther, então eu vou fazer de tudo para fazer a vontade dela. Se ela me ama, ela vai fazer de tudo para fazer a minha vontade. Quer dizer, seguir o meu pensamento, o que eu gosto, o que eu não gosto. Por exemplo, eu gosto de uma determinada comida, de um determinado prato. E se ela insiste em não fazer esse determinado prato, insiste em fazer uma comida que eu detesto, que ela sabe que eu detesto, então eu vou admitir o seguinte: ela não me ama. Ela não me ama, poxa. Porque quem ama quer fazer a vontade da pessoa amada. Essa é a realidade. Quem crê quer fazer a vontade da pessoa que crê. Não tenha dúvida. E isso é justo, isso é perfeito, isso faz parte da justiça de Deus. Você pensa que Deus vai, no final das contas, perdoar todo mundo? Vamos perdoar todo mundo, vem para cá todo mundo. Você acha que ele vai deixar os injustos viverem com justos? Você acha que ele vai permitir que a pessoa que disse que crê nele, mas não obedeceu a sua voz, viver com a pessoa que creu nele e obedeceu a sua voz? Senão vai ter uma bagunça lá no céu. Ora, bola, ele vai transferiria a bagunça que está aqui na terra para lá para o céu. Então, ele estabeleceu uma ordem, uma disciplina, uma lei, uma palavra. E quem fugir dessa norma ou dessas normas, dessas regras, não vai poder entrar lá. Por isso que Jesus disse que o caminho que conduz à perdição é largo, espaçoso. A porta do céu é apertada, é muito estreita, e são poucos os que acertam com ela. Por quê? Porque todo mundo acha que porque crê, eu creio em Deus, e todo mundo pensa assim, bom, se eu creio, Deus vai perdoar os meus pecados, no final vai dar tudo certo. Conversa fiada, minha amiga, meu amigo. Não acredite nessa balela, não. Se você não ouvir e não praticar a palavra de Deus, se você não praticar a palavra de Deus, você será considerado pior do que os incrédulos que nem querem ouvir a palavra de Deus. Porque os incrédulos que não ouvem a palavra de Deus, que não dão a mínima para a palavra de Deus, que nem creem em Deus, eles serão considerados mais dignos do que você que ouve, entende, mas não pratica. Porque você será considerado hipócrita. E Jesus teve um duro discurso para com os hipócritas. Você pode ler isso lá em Mateus capítulo 23. Ele fala fortíssimo. Ele até chega ao ponto de condenar os hipócritas. Então, minha amiga, meu amigo, não adianta a pessoa apresentar uma fé vulgar, uma fé que todo mundo tem, uma fé que a pessoa tem porque ela diz que sente dentro do seu peito, no seu coração. Eu amo Jesus, eu creio em Jesus, eu acredito que Jesus veio nesse mundo, morreu por meus pecados, e eu até aceitei Jesus como meu Senhor, Ele é meu Salvador e tal. Mas, na hora de obedecer a palavra de Jesus, não obedece. Então eu pergunto, que crença é essa? Isso é uma crença vagabunda, uma crença que não serve para nada, é lixo, não vale nada, é estrume.
Essa é a realidade. Não é aceitável diante de Deus. Não é aceitável. Porque a fé exige atitudes, obras de justiça. Por exemplo, você que é de Deus, que frequenta uma determinada religião ou uma igreja, você ouve a palavra de Deus, você gosta, você está sempre dizendo amém, amém, você canta, você talvez até cante no coral, você é uma pessoa até que auxilia na igreja, você ajuda com as suas ofertas, com os seus dízimos, você é fiel, mas você é fiel apenas em algumas coisas da Bíblia. O mais importante, que é a fidelidade, por exemplo, à sua esposa, ao seu marido, você burla, você pula a cerca. Aí eu pergunto, o que adianta? Ei, minha amiga, meu amigo, o que adianta você ir na igreja, mesmo que seja igreja universal, o que adianta você dar dízimo, oferta, fazer sacrifício, mas continuar com uma vida dupla, né? O que adianta você ser fiel na igreja, mas ser infiel para com Deus? Não dá. Não dá para conciliar. Deus não aceita esse tipo de coisa. A fé é acompanhada pela justiça, obras de justiça. A pessoa obedece os pensamentos de Deus, segue os pensamentos de Deus, obedece à palavra de Deus. Do contrário, ela não tem fé, ou a sua fé é uma fé vulgar, é uma fé que não serve para absolutamente nada. É aquela fé sentimental que só para inglês ver, que no fundo não acontece nada. Então muitas pessoas estão há anos na igreja, como é o caso daquela senhora que chegou para o bispo e falou: bispo, eu estou há 15 anos na Igreja Universal. Eu já fiz a campanha de Fogueira Santa muitas vezes e até agora não mudou nada. Eu não recebi nada, o bispo. E o bispo então falou: mas senhora, tem alguma coisa errada com a senhora. Não é possível, 15 anos fazendo campanhas de fé e etc., dando as suas ofertas, seus dízimos, etc., e não aconteceu nada. Diga para mim, como é que está a sua vida? Bem, bispo, aí ela começou a engasgar e falou: bem, realmente eu sou amante de um homem, casado, e o senhor sabe, mas eu também tenho uma idade, eu não tenho mais idade para casar, eu não tenho mais idade para assumir um compromisso sério, mas eu não quero largar esse homem, eu não quero, porque eu me sinto bem com ele. Poxa, eu me sinto muito bem com ele. Jesus não disse que se duas pessoas concordarem na terra, será feito no céu? Pois nós dois concordamos. Aí a pessoa começa a apelar, né? Fazer aquele gol, tentar fazer aquele gol com o braço. Não dá. Ela vivia uma vida amaziada com um sujeito que era casado, um sujeito que tinha sua família. E o sujeito que tinha família, ele disse: não, eu não vou largar minha família para ficar com você. Não, a gente tem os nossos momentos e tal aí fora e tal, mas eu não posso deixar a minha família para ficar com você. De jeito nenhum. Quer dizer, o cara não amava coisa nenhuma. Ele apenas queria comer a fruta. Só isso, mais nada. E ela também sabia disso. Então, vivendo uma vida assim, uma vida errada, injusta, eu pergunto: como é que uma pessoa dessa pode ser abençoada? Que tipo de fé essa pessoa tem tido? Tem apresentado no altar quando faz a fogueira santa? É uma fé fajuta, é uma fé que não tem nenhum fundamento. Então, ela simplesmente dá o seu dinheiro, mas não dá a sua vida. E aí fica difícil. Ou fica difícil, não, fica impossível Deus operar. Então, minha amiga, meu amigo, que isso sirva para você que está vivendo uma vida meio a meio, meio lá, meio cá. Não adianta, não tem jeito. Ou você obedece ou você não obedece a palavra de Deus. Como é que você pode, com o pé esquerdo, obedecer a palavra do diabo, ou o pé direito obedecer a palavra de Deus? Não dá. Ninguém. Jesus disse sim, não. Ou você é ou você não é. Você tem que definir a sua fé. O que você está fazendo com a sua fé?
Sua vida não vai para frente, a sua vida não desenvolve, todo mundo vai desenvolvendo, as pessoas vão crescendo, você tem visto testemunho aí à vontade, você bate palma para os outros que têm alcançado as bênçãos de Deus, mas você não alcança nada, você está para trás e vai ficando cada vez mais para trás, cada vez mais vazio, cada vez mais triste, cada vez mais obsoleto, né? Já viu aquela água parada da chuva, que é assim na poça, aquela poça d'água que os mosquitos estão ali proliferando, dengue e outras coisas mais? Então, assim é você. Você tem sido essa água parada. E você prolifera a dengue. Você serve como a água podre que gera o mosquito da dengue. Por quê? Porque você não quer obedecer. Você quer ficar com a sua consciência mais ou menos limpa quando vem na igreja. Não, eu vou lá, eu cumpro os meus votos, as minhas obrigações, depois volto para a minha vida errada. Que é o que fez, você pode ler isso lá em Provérbios. A mulher, a prostituta, a mulher infiel, ela disse, não, eu já cumpri os meus votos para com o Senhor, agora eu vou arrumar minha cama, colocar um lençol limpo, vou perfumá-lo para esperar os meus amantes. Ora bola, minha amiga, meu amigo, que votos são esses? Que vida é essa diante de Deus? Não dá. Não dá. Ou você é ou você não é. Você tem que se definir se você quiser ser salvo. Agora, se você não quiser ser salvo, então esquece o que eu estou falando. A verdade é essa. A porta é estreita, é apertada. E são poucos os que acertam com ela. Jesus disse, são poucos. 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 E se você não é um dos poucos, você é um dos muitos que vive aí viajando e visitando a casa da vizinha, então, minha amiga, meu amigo, você é um dos muitos que estão seguindo pela estrada larga, a estrada espaçosa que conduz à perdição. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu fico muito alegre, muito feliz. Eu estou muito feliz porque a Igreja Universal, ela não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do homem, ela nasceu do Espírito. E por isso nós, bispos, pastores, nós que fazemos parte do corpo da Igreja Universal de pastores, então nós temos essa liberdade de falar. E se as pessoas gostam, amém. Se não gostam, paciência. Mas nós não estamos preocupados se vamos ser pisados, pisoteados, caluniados, injustiçados, perseguidos, porque isso aí a gente está acostumado. A gente já está acostumado com isso. Você sabe que existem remédios que matam baratas. Mas chega um ponto que esse remédio que mata barata, as baratinhas que vão nascendo, elas já vão sendo preservadas desse remédio.
e acaba o remédio não funcionando para outra geração de baratas. Nós somos assim. Nós fomos tão perseguidos, tão caluniados, tão difamados, tão odiados, tão injustiçados, que a gente nem esquenta mais com o que os outros falam, deixam de falar. E até porque nós não somos candidatos a coisa nenhuma, então nós podemos falar à vontade. Nós não vamos buscar o carinho, a simpatia das pessoas para que venham nos eleger. Não, nós já fomos eleitos por Deus. Então, nós estamos aqui para falar a verdade. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, paciência. Mas essa é a realidade. Se você vive a sua fé, você pratica a justiça. As coisas que você faz são justas. Se você vive a fé, mas as suas obras, as suas atitudes não são justas, então essa fé não tem nada a ver com a fé bíblica, com a fé da palavra de Deus. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos e até lá.